Muito bem, jovenzinhos. Fiz uma burrada aqui. Eu acabei esquecendo de criar o canal e a aula, né? Daí, a hora que eu vi, era 1h07 já. Então, me atrapalhei. Eu estava lidando aqui com a própria matéria, né? Eu estava, inclusive, no Teams, mas eu esqueci de criar. Daí, puta vida, a hora que eu vi, achei que era meio de e-mail ainda. A hora que fui ver, era 1h07 já. Então, desculpa aí. Tá gravando já, ok? E então, tá tudo certo, né? Ó, aí a aula passada, né? Eu comentei, né? Eu falei lá a respeito do tal do Bertalanffy, né? Alguns conceitos, centralização, mecanização, né? Totalidade. E eu postei o vídeo, ok? Eu acho, né? Não estou meio atrapalhado, mas ó, eu acho que eu pus o link aí, ó, né? Segunda-feira, ó, à noite, eu pus o link para a aula, tá certo? Uh, e então tá, é bonitinho lá, tá com a minutagem, tá tudo certo, tá? Só aconteceu um negocinho, viu? Nessa aula, não sei se você lembra, eu mostrei uns vídeos, né? Lembra a história do pato, né? Do pinguim, do avestruz, aquelas coisas, né? O papo ali era a questão do generalista versus o especialista, né? O pato doméstico é o exemplo clássico, assim, folclórico, né? E talvez até injusto, do generalista, e, e eu usei, né? O gancho, né? Para ilustrar, né? O pato doméstico, ele anda mais ou menos, ele voa mais ou menos, ele nada mais ou menos, né? Então ele não é exatamente excelente em nada daquilo, mas ele se vira, né? Esse é mais ou menos a ideia do generalista, né? Ele tem amplitude, não tem tanta profundidade, né? E o especialista tem profundidade, mas daí ele tem que estar muito mais focado, então ele não tem amplitude, né? Beleza. Só que daí, na hora que eu subi o vídeo da gravação, o YouTube reclamou de alguns trechos, porque eu peguei vídeo do YouTube mesmo, né? E aí, ele mandou cortar, tá? Então ele cortou, acho que uns 10 minutos da aula. Porque ele falou, ó, tá, deu BO aqui, se você quiser eu corto. Eu falei, então corte, né? Eu não ia ficar caçando ali o que que era, né? Eu sei que ele cortou e não deu, acho que 10 minutos, deu menos, tá? Mas então pode ser que se você for assistir o vídeo, de repente ele perde um pouco a sequência, né? Por quê? Porque a hora que entrou o vídeo, cortou. E de repente eu tô falando lá alguma coisa e ele justamente cortou ali. Então fica um trecho meio sem sentido, tá certo? Mas era isso ou não ter o vídeo, né? Então, eu tive até que refazer a minutagem depois, porque eu fiz em cima do vídeo integral, né? E aí, na hora que eu fui ver hoje mesmo, né? Tava dando diferença. Então, eu tive que acertar a minutagem, tá bom? Então, o vídeo da aula passada, né? Vai ter ele tem um corte, ele tem um ou dois cortes ali e você não perde a ideia geral, tá? Mas pode ser que tenha, né? Eu tô falando alguma coisa e corta no meio, né? E já entra o trecho seguinte, né? Aí não tem jeito, tá? É a questão direitos autorais, aquelas coisas todas lá, né? Então é o único que deu problema até agora, porque inclusive foi o único que eu usei, né? Mas ele não cortou todos os vídeos, tá? É que tem alguns que eu usei que estavam marcados como sendo protegido, né? Ok? Muito bem. Então, feita essa observação, né? É, agora, o que que acontece? Ó? Eu estou devendo algum material de referência para você. Tá certo? Eu comecei, até porque
Eu até tenho material, sabe? Mas eu não uso esse material meu na sequência que eu estou fazendo com vocês. Tem uma disciplina de sistema de informação no ADS tradicional, eu ministro já há 20 anos, entendeu? Esse material eu vou atualizando e tal, mas ali eu tenho uma sequência, né? Um pouco diferente, eu lido com as coisas de uma outra maneira, assim, eu falo dos mesmos assuntos, né? Mas o sequenciamento e até a profundidade eu mudo, né? Tem coisa que eu tratei com mais detalhe com vocês do que eu trato lá, tem coisa que eu trato com um pouco mais de detalhe lá do que aqui, até, né? Então tem essa variação, tá? Eu estava também dando uma geral nisso, né? Mas eu não consegui terminar, por isso que eu me atrapalhei aqui, né? Mas eu vou colocar esse negócio ainda hoje, tá bom? Ah, eu tive olhando e essa disciplina aqui, né? Ela consta no SIGA, né? Não sei se você lembra que demorou também para o SIGA aparecer para mim, né? Porque eu peguei em agosto, né? E consta que várias aulas foram dadas no primeiro semestre, praticamente das 40 aulas do primeiro semestre, estava constando que 38 foram dadas, ok? Então, eu demorei para ter essa informação, levei quase um mês, né, para o SIGA liberar para mim aqui as coisas, né? Eu estava fazendo inclusive o controle por fora em planilha e o, o fato é que essa aula que estava devendo do primeiro semestre, eu fiz uma reposição, foi o dia que eu tratei lá dado, informação, conhecimento, né? Eu desenhei a máquina de Turing, né, na lousa. Lembra, eu passei a atividade na disciplina de BI, né? Mas eu corrigi na disciplina de SI, porque essa questão de dado de conhecimento tá na ementa das duas, tá certo? Muito bem. Aí, seguinte, ãh, eu fui ver se tinha nota lá, né? Se o professor do semestre passado, né? Teve aula, acho que a Paula deu, teve aula que o Miguel deu, né? Não sei se teve mais alguém. Eu sei que tem o registro de aulas lá, tá? Mas eu não encontrei nota nenhuma. E nem Paula nem Miguel estão no Centro Paula Souza. Bom, o Miguel tá, mas está em outra FATEC agora, e a Paula não está contratada, né? Então eu não tenho nota nenhuma de vocês, tá certo? Tenho nenhuma. E eu achava que teria, né? Porque daí a primeira parte foi avaliada, ah, a tem lá a nota que o professor que ministrou lá o conteúdo e a atividade deu, né? Eu pego aquilo e vida que segue, né? Faço a minha parte, avalio a minha parte e pronto, ok? Eh, e eu pensei até que vocês tinham recebido resultados e tal, né? Aí, 2 semanas atrás, alguém de vocês aí veio perguntar um negócio para mim e eu falei, ixi, Maria, né? Eu vou ver isso aqui então, porque era uma pergunta que eu não esperava, né? E aí eu fui ver, eu não tenho nada, né? O sistema não tem nada, e a coordenadora também não tem. Então, você tem a presença, né, das aulas do semestre anterior, mas não tem nota alguma, né? E, então, isso é uma bad news, ok? Muito bem. Uh, eu fiz um levantamento aqui e eu fiz um levantamento. Isso. Tá, aqui tá mandando avisar que vocês estão sendo gravados, tá? Mas enfim, né? Acho que não é novidade para ninguém, eu já avisei, né? Ó, então, aí eu tenho
no Siga, tá? Todas as aulas que eu dei estão lançadas lá, ok? Com presença, com tudo. Então, o registro de matéria até o momento está lá, ok? Com as faltas de todo mundo, tá certo? A maioria das aulas nossas foram todas remotas, como é o normal, né? A disciplina é remota, ok? E agora, teve aula presencial, né? Teve aula presencial semana passada. É semana passada? Não, é dia 23, né? Teve uma aula que foi na quarta, né? Que nós fizemos aquele questionário de estilo de processo decisório. Fizemos na aula, né? Não sei se você lembra, tal. Uh, Teve um dia que foi dia 10 de outubro, que é a semana de tecnologia, que também não é aula remota, né? E basicamente é isso. O resto é tudo remoto, né? Do que for remoto, cara, controle de presença eu baixo aquele log, né? Tenho o log aqui de todas as aulas, né? Então, isso está meio tranquilo. A Semana de Tecnologia, a coordenadora, né, a professora Isabel, mandou a relação de quem deveria ser considerado presente em cada dia. Então, já lancei isso lá, né? E da semana passada, da semana do dia 23, eu fiz a chamada, né? Não sei se tinha 11 ou 17 alunos, tá? Então, no SIGA, né? É 17 alunos, dia 23. Então, no SIGA, o registro de aulas está ok, certo? Está atualizado até o que aconteceu na semana passada. E aí, né, eu sugiro, né, que cada um depois, né, dê uma olhadinha para ver se realmente não tá com problema de frequência, ok? Eu vou compartilhar a tela aqui, eu não estava compartilhando até agora, eu vou compartilhar, ó, só para posicionar vocês aqui, ó. Essa aqui é a tela de chamadas no SIGA, tá vendo? E repare, aqui tem o que está com esse verdinho na frente, esse Vzinho aqui na frente, ó, é a aula que já foi registrada e que tem a presença computada, ok? E aí, ó, repare que tem um monte aqui, né? Uh, eu acho que essa primeira aula aqui, não sei quem foi, o professor. Aí depois, ó, esses que tem teoria e prática aqui, validação, essas coisas, deve ser o Miguel, ok? E aí, ó, até dia 27 de junho, tá vendo? Então, repare, ó, daqui, ó, quer ver, ó, até esse verde aqui, ó, até esse verde aqui, tudo que tá dessa linha verde para cima é matéria dada por outro professor, tá? Eu não sei dizer quem é. A maioria, ao que me consta, é o Miguel, tá? Professor Miguel. Daí, ó, dessa linha para baixo, ó, quer ver, ó, vou atualizar aqui, ó. Eita, deixa eu rolar aqui mais um pouquinho, ó. Ó, dessa linha aqui, ó. O que está para baixo dessa linha, ó, são aulas que eu ministrei, tá certo? Então, é basicamente a parte de pensamento sistêmico, ok? Que eu venho ministrando, que teria que ter sido dada no começo, né? Fundamento, para depois você ver as outras coisas, né? Mas o registro aqui, as outras coisas estavam registradas como dada, isso aqui estava faltando. Então, invertemos, né? Pusemos o carro na frente do boi aqui, mas enfim, tá? E essas aulas foram dadas realmente, tá? E você tem o vídeo de cada uma delas, ó, tá? Esse é 4 de 7 aqui, ó.
É uma reposição de uma aula que ficou faltando no semestre passado. Então, eu fiz aquela atividade, dado informação na sala de aula, um negócio lá, né? Tá certo? Uh, e aí, é, e aí o resto, ó, é a sequência que nós viemos, tá certo? O que foi presencial, né? Você tem a, a, o que foi remoto, você tem a gravação, né? Daquilo que foi gravado, né? E se foi presencial, daí não tem gravação, tá? Mas enfim, foi dado mesmo, integralmente, você sabe disso, tá? Ok? Então, nós estamos com uma aula atrasada, que é o dia 31 de agosto, tá? Esse dia 31 de agosto, ele não foi, ele é um sábado, né? Para completar as 20 semanas das quintas-feiras. Se você olhar o calendário a partir do início das aulas mesmo, não dá 20 semanas, porque tem feriado em alguma quinta aí, né? E então, o dia 31 de agosto, tá certo? Então, ainda não está alinhadinho certinho todas as datas em dia, porque tem uma data que é o dia 31, que é o dia 31 de agosto. Inclusive, era evento na FATEC, era maratona de programação da SBC. Eu estava na FATEC, fiquei o dia inteiro lá, tal, né? Então, não tinha como repor ali. Então, o que nós vamos fazer? Uma das atividades que eu vou pôr vai contar também a presença nesse dia, né? Vai contar como aula dada, tá certo? Ah, oi, não estou escutando nada. Se alguém aí está falando comigo, né? E está com o microfone aberto, né? Bruno Tadeu, né? Não consigo, né? Vou desabilitar o microfone, né? Não consigo entender, tá? Qualquer coisa, depois manda no chat, e, se for o caso, a gente abre o microfone, tá bom? Ó, então, o que que eu estou querendo dizer para vocês aqui? Estou querendo situar, né, as coisas aqui para a gente ter uma certa. Então, do ponto de vista de frequência, todas as aulas dadas estão lançadas, ok? E nós estamos no calendário, ó, se você olhar aqui em cima, tá vendo? O 31 de 8, ó, ele está marcadinho em vermelho, por quê? Porque eu ainda não lancei, porque eu não fiz nada ainda referente a essa data, tá? Vou resolver isso hoje com vocês, tá bom? Esse 7 de 11 é hoje, né? 14, ó, esse aqui, então, já, é hora que terminar a aula, eu já lanço, né? Então, siga, está atualizado, né? A surpresa aqui teve um monte de aula no semestre passado e eu não tenho nota disso, né? Não foi passado nada aqui. Beleza. O que vai acontecer agora? E nesse semestre, com vocês, eu já fiz algumas atividades, ok? Ó, dia 8 de agosto, eu fiz uma atividade. Foi o primeiro dia de aula de verdade nosso, né? Eu fiz um questionáriozinho no Teams, né? O que dê uma definição de sistema e dê 3 exemplos, né? E eu usei essa atividade, inclusive, para discutir um monte de coisa. Eu já devolvi essa atividade, né? Você já tem ela devolvida e já lancei, ok? Ó, já lancei aqui, quer ver? Ó, isso aqui ainda não, vou disponibilizar para vocês, ó, tá vendo? Ó, atividade 1 aqui, ó, eu já lancei aqui, teve 14 alunos que fizeram, né? Quem tá com zero porque não fez, ok? E aí, eu já devolvi. Então, teoricamente, se você procurar aí no Teams, atividades devolvidas, você deve ter, tá certo? Aí, ah, dia, no dia 22, teve que entregar para mim aquela atividade de dado, informação e conhecimento, que era também um questionário feito no Teams, ok? Então tinha aquelas perguntas, tinha que ler aquele texto, né, do Valdemar Setzer, etc. Eu já comentei as respostas e também eu já devolvi a atividade, ok? Então, se você olhar aí no Teams, tá lá, tá certo? E aí, opa, deixa eu fazer um negócio aqui.
Ó, eita, deixa eu pôr isso aqui do lado aqui, que senão vai ficar atrapalhando, ó. E aí aqui, eh, ó, atividade 2, ó, essa daqui, tá vendo? Eh, essa daqui, tá vendo? Então teve gente que não foi todo mundo que tirou 10, né? Até porque eu tive que considerar ali a qualidade da resposta, né? A primeira atividade ela era de antecipada, né? Então era só para eu testar, para a gente sondar algum assunto. Então quem fez tirou 10. Agora, nessa daqui não, né? Já era dado um texto, era com base no texto, então aqui já tinha certo e errado. Então, essa atividade já foi devolvida. Você tem lá também 21 alunos tiveram nota aqui, ok? A atividade 3, o que que ela foi, né? É, ela foi aquele dia que eu falei do diagrama de causa e efeito. Ó, a gente põe aqui qual é o problema, depois aqui atrás a gente vai colocar as causas, e que teve gente que fez uns negócios nada a ver, vieram falar para mim que tinha entendido errado, e o assunto era justamente comunicação, né? Beleza. Essa atividade, ó, ela foi em aula no dia 17 de outubro. Eu fiz eu disponibilizei a atividade em algum momento, dei não sei quantos minutos para fazer, né? E depois já encerrou, né? Era durante aquele tempo, tinha que fazer naquele tempo, né? E aí foi no próprio dia, né? 17 de outubro, e já está devolvida também, ok? E aqui está a nota, né? Ó, e em geral, ó, 11, né? 11 alunos fizeram, que é os 11 que estavam no dia e que entregou. Quem só visualizou e não entregou é zero. Não tem. É para fazer naquele tempo, tá? É remoto, mas não é bagunça. Então, se eu falei que é para fazer em 10 minutos, é 10 minutos. E aí, lógico que eu vou considerar que teve só 10 minutos para fazer. Eu não posso ficar esperando o cara ter a boa vontade de visualizei, mas não entreguei, então dançou. Então, metade teve nota, metade não teve. Alguns porque nem entraram na aula, outros porque visualizou, mas não terminou. E aí acabou, certo? Essa é a atividade 3, ok? Que eu já tinha olhado, mas eu não tinha devolvido, e eu acho que eu devolvi ela hoje, tá? Eu já devolvi, né? Mas eu acho essa é uma das que eu devolvi hoje, tá? 10 horas. Agora, perto da hora do almoço, tá? Então, essa atividade 3 aqui, interpretação de texto com diagrama de causa e efeito, por quê? Né? Eu dei a historinha, né? Era na forma de texto, e você tinha, com base naquilo, deduzir o que, que era o problema e o que, que seriam as causas. Na verdade, só queria saber o que, que era o problema, no fundo, né? Mas eu brinquei, né, de uma maneira para eu ver, eu criar uma situação onde você pudesse perceber que mesmo com texto escrito, sem grandes sofisticações aí, elaborações, mesmo assim se cria confusão, né? Então, a comunicação, né, é um problema mesmo, tal. Então, essa daí já está devolvida. E aí, dia 23 de outubro, né, foi uma quarta-feira, né? Então, a gente foi na sala de aula e foi aquele dia que eu entreguei o papelzinho, mostrei aquelas 16 questões, né? E aí você dava uma nota de 0 a 5 em cada item, né? Somava, aquele negócio todo, né? Então, essa atividade, ó, eu até coloquei, ó, cadê aqui, ó, aquele questionário, ó, quer ver? Ó, é, tá aqui, ó, QST-PD, tá vendo? Esse QST-PD foi aquelas 16 perguntas, eu prefiro, entendeu? Trabalhar sozinho, não sei o quê, né? Então, ele está aqui, ok? Subi dia 31 de outubro mesmo, né? E
Por quê? Para você saber, para você ter aquilo lá que eu passei, quais eram as perguntas, como é que fazia as continhas, o que que era cada coisa, e aí é aquilo, basta você não levar muito a sério que lado esquerdo do cérebro, só ele faz coisa que o lado direito nunca vai conseguir fazer e vice-versa, porque isso não é assim que funciona, né? É um problema de interpretação ali, mas nós não estamos interessados exatamente nos hemisférios ali, nós estamos mais interessados num perfil, nos perfis mais analíticos e mais intuitivos, né? E aí a gente viu que a grande maioria é um perfil mais analítico, né? E que isso a gente tem que lembrar, porque quando a gente comunica com gente que tem um estilo de raciocínio mais parecido com o nosso, a comunicação tende a ser mais fácil, mas a gente tem que lembrar que a gente interage com muita gente do outro lado do balcão, pessoas com outro tipo é, de perfil, né? E então a gente tem que ter um certo cuidado, porque a gente tem que levar em conta, né? Com quem nós estamos falando, para poder a comunicação fluir melhor, tá certo? Então, quem estava no dia eu considerei, né? Ó, tá dia 23, então, né? Essa atividade 4 aqui, ó, tá vendo? Atividade 4, tá certo? Então, quem faltou ficou com 0, né? Porque realmente não tinha como fazer, tá? Então foram 17 alunos aqui, tá certo? E ali, de novo, né? Essa é daquelas atividades que fazer vale 10, né? Não tem meio ponto, né? Fez vale 10, não fez é 0, né? É tudo ou nada, tá certo? Então, ó, e nós temos essas 4 atividades aqui até o momento. A maneira como eu trabalho, eu vou colocar uma média dessas atividades. E nessa média, eu só vou considerar as 75% melhores notas. Eu vou jogar fora as 25% piores, para tirar o dia que o aluno faltou e teve atividade, alguma coisa assim. É um desconto que eu faço, padrão, até para o cara não vir me reclamar, não vir reclamar, professor, eu não vim no dia. Tá, eu já descontei as 25% pior nota, esse 0 dessa atividade deve estar nesse meio, então vida que segue, né? Porque senão fica ingerenciável, né? Você escolhe o dia que você vai fazer a atividade. Não tem problema com isso, mas eu não tenho como gerenciar, né? Então, nesse momento, ó, 4 atividades. As 3 primeiras foram pelo Teams e foram devolvidas pelo Teams, ok? E a 4ª atividade, ela foi presencial em sala de aula, não é? E pela natureza dela, quem estava na aula naquele dia, né? Os 17 alunos que estavam na aula naquele dia ficaram com 10 e os restantes ficaram com 0, porque não fizeram atividade, ok? Também coloquei, né? Lembrando aqui, coloquei o arquivinho daquela atividade aqui para quem se interessar. Eu coloquei também, ó, esse arquivinho das 7 ferramentas, que foi justamente aquele, né, que eu usei para a aula lá do diagrama de causa e efeito, ó, é esse cara que você está vendo aqui, ó, tá? Olha lá, lembra que a gente perdeu tempo aqui, né? Eu tentando explicar aqui, ó, primeiro você põe aqui, depois você vai tentar identificar aqui as causas, né? E aí depois aconteceu um monte de coisa, e aí fizemos de novo, né? E aí depois teve que fazer um diagrama desse para mim, né? E na verdade aqui eu estava explorando questões da comunicação. Como eu achei interessante disponibilizar para vocês aquele material que eu tinha colocado, né? Beleza. Agora, nós temos isso aqui, tá certo? É pouco, né? Então nós vamos ter que fazer uma prova, né? No fundo, eu quero fazer 2, tá certo? Quero fazer 2. E até porque, né, para mim você está entrando sem nota nenhuma, né, de tudo que aconteceu no primeiro semestre, ou de tudo que não aconteceu, não vem ao caso aqui agora. Então, o que que nós vamos fazer? Ó? Eu preciso finalizar algumas coisas com vocês em termos de matéria mesmo, né? Mas eu preciso também dar um jeito aí de termos notas, né? De termos instrumentos de avaliação aí, né? Justamente até para viabilizar aí algum tipo de fecho, né? De nota.
não sei se, o que, que você está pensando da vida aí, ó, eu não assinei nenhum papel falando que eu tenho que aprovar todo mundo. Ah, pessoal, mas é o último semestre, é o último ano, eu não tenho esse problema, tá? Vou avaliar normalmente, se tiver que reprovar alguém, vou reprovar. Eu nasci ontem, eu não tenho problema nenhum com isso, mas é claro que eu não tenho um grande interesse, né, em reprovar desnecessariamente. Não veio na aula, paciência, aí é outra história, né? Mas então, ter uma certa diversidade, até para a gente ver como é que foi, como é que não foi, etc. Bom, então, eu vou esticar essa listinha de atividades aqui, tá certo? Eh, eu quero ter pelo menos 10 ou 12 atividades, tá? Pelo menos 10 ou 12, tá certo? Por quê? Porque daí eu tenho uma diversidade maior de elementos, né? Você está vendo que tem bastante vermelhinho aqui, né? É uma maneira também de eu conseguir salvar um pessoal aí cabeça de vento que não está fazendo as coisas, que está tentando levar isso aqui meio na brincadeira, né? Ah, então, né? É uma maneira até de eu, se eu tenho mais avaliações, né? Mais atividades, é, eu vou descartar mais, né? Se eu tenho 8, né? Eu vou descartar 3, entendeu? Se eu tenho 12, eu vou descartar 4, né? Então, é, 4 piores notas, né? Então, é uma maneira de valorizar o trabalho de vocês, tá certo? Então, nós vamos ter várias atividades aqui que vão ser complementares, que vão ser algumas de fixação, tá certo? E eu espero que sejam também úteis aí para melhorar o entendimento de vocês, tá certo? Muito bem. Para a semana que vem, nós já vamos ter duas atividades que eu quero que você faça, tá certo? Uma, ela vai aparecer aí na forma de um questionário, tá? Ah, e para esse questionário, você vai ter que ler um texto aqui, ó, que é esse aqui. Esse texto, eu já vou falar onde que ele está, ok? Esse texto ele chama Estudo de Caso, o ERP da XPTO. E é uma historinha, ok? Eu que escrevi, tá? É uma fábula, uma fanfic, ok? Sei lá, né? E eu tô contando uma historinha aqui, tá? Tem a empresa, que é uma empresa fictícia, né? Mas entenda que o enredo, né? Ah, a historinha mesmo, ela é muito baseada em fatos reais, tá? E não é fato real de uma ou outra empresa, é de várias. O que está acontecendo aqui, que eu estou descrevendo, é algo relativamente comum, tá? De acontecer. E, então eu dou detalhes, eu conto as coisas aqui, né? E aí, então, ó, é uma historinha de uma página e um pouquinho, e quase é um pouquinho mais de uma página, ó. E aí eu estou descrevendo a história aqui, né? Ó, então é uma página, isso aqui é uma página, ó, vou deixar pequenininho para você ver, ó. Cadê aqui? Ó, tá vendo? Uma página e o comecinho da outra, tá vendo? Uma inteira mais um comecinho da outra. Porra, professor, não tem figura. Não, cara, vai ter que ler mesmo, tá? Mas não é difícil de ler, tá? Não é uma história assim tão. O texto não está muito complicado, né? E aí, então tem que ler. Basicamente, conta a história da empresa. Ela tinha, ela tinha vários softwares diferentes que ela entregava, que ela produzia, né? E aí ela tinha uma equipe para cada software. E aí começou um projeto de um software que era um software novo que era meio que ia integrar todo mundo. E aí, esse software, o tal do ERP, né, ia precisar que o pessoal de várias e várias equipes
passasse a trabalhar tudo junto, né? E aí teve um monte de confusão, confusões comuns de acontecerem, né? E, e aí tiveram que dar um jeito para resolver, etc. Tá? Muito bem. Essa historinha, então, você teria que ler, tá certo? Caso você leia e tenha dúvidas, depois você pode perguntar para mim via chat, pelo próprio Teams. Eu estou na FATEC lá em outros dias aí, então você pode perguntar para mim também se você me vê por lá, tudo de boa. Tá? Eu imagino que você vai perguntar no chat do Teams mesmo, caso tenha alguma dúvida, tá certo? E aí, a atividade sua, que vai aparecer aí daqui a pouco, ela vai ter as 4 primeiras questões, as 4 primeiras questões é baseado nesse texto aqui. Então você teria, né, que responder as 4 primeiras com base naquilo que se encontra aqui nesse texto, tá certo? Só que essa atividade tem 5 questões. Então as 4 primeiras você tem que ter lido esse texto para poder responder, tá certo? Aí eu peço para dar um exemplo de um certo conceito com base no que está aqui, então você teria que ver. E a quinta questão, tá, a quinta questão, agora eu não sei onde que está aqui, deixa eu pegar de outro semestre, ver se eu tenho texto fácil em outro. Não, não também. Ah, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Já deixei até separado aqui para você ver. Ó, vai vir em questionário no Teams, tá? Na forma de um teste no Teams, tá? Mas ó, a quinta questão, ó, é essa daqui, tá? E ela é a única que você não deve se basear naquele texto. Para responder a 1, a 2, a 3 e a 4, você tem que ter lido aquele texto, né? Agora, para responder a 5, ó, é, eu falo, ó, ao tratar das características fundamentais dos sistemas em geral, Bertalange aborda 2 tipos básicos de sistema e escreve. E aí, ó, esse texto que está marcado em tipo de um amarelo aí, sei lá que cor que é essa, ocre, sei lá, né? É um texto que eu copiei, que eu estou tirando da página 98 do livrinho do Bertalange. É uma citação, ó. Começou com aspas aqui, ó, e aí tudo que vem dessas aspas até aqui, ó, é uma transcrição do que está lá. Eu copiei de lá, eu transcrevi de lá aqui. Tá certo? Então, ó, ao tratar das características fundamentais dos sistemas em geral, Bertalanffy aborda 2 tipos básicos de sistema e escreve: parará, explique com suas palavras e ilustre com novos exemplos, que não deve ser do texto aqui, né? Os 2 tipos básicos que ele está falando. Então, essa resposta da 5 é com base no próprio enunciado dela, né? Você não tem que se preocupar lá com a historinha lá da XPTO. Aquilo lá é para as 4 primeiras questões. A quinta questão é com base no que está nesse texto em laranja aqui, tá? Senhor, mas eu não posso achar um exemplo lá na historinha do XPTO? Eu acho que ia ser muito difícil ali. Entendeu? Impossível nunca é, mas eu acho que tentar adaptar alguma coisa de lá para responder isso aqui ia ficar desnecessariamente complicado para você, tá? No fundo, aqui está falando de 2 tipos de sistema que são relativamente óbvios e que eu, inclusive, já ilustrei mais de uma vez. Mas o texto dele, vamos imaginar que não é um texto assim exatamente muito leve, não é um texto assim muito palatável. O cara tem um estilo meio esquisito, isso aqui ainda por cima é uma tradução, né? Então sempre tem alguma complexidade a mais ali.
Então, eu estou querendo que você interprete, ó, isso aqui é texto de ensino superior, entendeu? Não é textinho vagabundo, é texto que tem um certo, requer um certo nível de interpretação de texto, e aí você vai tentar ver, com base no que nós vimos na matéria, o que seria, o que seria os dois tipos e dar o exemplo, tá bom? Você vai ter até 1 da tarde, né, da semana que vem. Então, tem até às 13 horas, né, que é a hora que começa a nossa aula, e na semana que vem eu vou comentar isso aqui. Eu já vou entrar respondendo. Então, quem respondeu até às 13 horas, beleza. Quem não respondeu, dançou. Ok? Então tá. Então isso aí vai aparecer num questionário daqui a pouco para você aí, né? É um teste no Teams. A primeira é de marcar alternativa, né? As outras 4 é texto, né? E sendo que a última é um texto que é autocontido. Você responde com base no que está na própria questão, ok? Então agora, dentro do meu departamento de tirar dúvidas, ó, isso, eu percebi, tá? Mas eu bloqueei. Então, ó, se alguém aí tem alguma dúvida sobre tudo isso que eu falei até agora, ó, eu falei do que já aconteceu na disciplina no semestre passado, nesse, da situação da disciplina no SIGA, eu já falei dos vídeos que eu estou disponibilizando, falei de atividades, né, que eu já dei e que já tem nota, e falei também dessa atividade, que vai ser atividade 5. Alguém tem alguma dúvida disso? Então, ó, aparece nota para vocês lá da, nota, da atividade, a Carla está falando que ela vê. Vocês conseguem ver a nota lá? Eita porra. O problema é que eu não consigo ver isso aí. Tá, então vou fazer o seguinte, ó. Menos mal, tá? Tudo bem que eu não sei a nota de vocês, de repente aparece lá 1,5 e 2, né? Aí já não é exatamente uma coisa de brilhar o olho. Eu vou fazer o seguinte, ó. Amanhã eu vou estar na FATEC, eu vou procurar a secretaria acadêmica, porque eu só falei com a coordenação, né? E procurei aqui pelos acessos que eu tenho na disciplina, tá? Eu vou fazer o seguinte, então eu vou entrar em contato com o diretor acadêmico, eu vou falar para ele entrar na disciplina e imprimir para mim a relação de notas que aparece para o aluno, tá certo? Porque daí, com base nisso, né, eu lanço as notas aqui na minha planilha, né? E aí, a minha nota, então, a parte que eu vou avaliar vai ser complementar, tá bom? Como eu falei para vocês, ó, eu procurei aqui, não acho, onde eu tenho notas, não aparece nada para mim, tá certo? Quer ver que eu vou passar vergonha agora em público aqui? Vamos ver. Chamada, ministrada, atrasada. Deixa eu ver aqui se em algum outro lugar, plano de ensino, uh, gerenciar, né? Gerenciar alunos, vamos ver se gerenciar alunos aparece. Uh, então, aqui aparece o PP de vocês, que é o percentual de progressão, aparece o PR, que é a média de nota de todas as disciplinas dadas, aparece a média final, que é zero por enquanto, né? Quanta o percentual de presença, entendeu? E quantidade de faltas. Mas aqui não vem nota aqui, tá certo? Não tem nota nenhuma aqui. Deixa eu ver aqui.
Isso é o gerenciar aluno, né? Ó. Enviar e-mail, desmarcar, marcar. Aí, vamos ver aqui, ó. Gerenciar aulas, é só as aulas dadas, ok? Aqui eu não tenho nada de nota. Estatísticas. Seria estranho ter nota em estatística, mas é, 36% de menina, 63% de homem, 36% de mais de 20, né? De 20 e 63% de menor, ó, sem deficiência física, tudo num solteiro, né? Eu tenho aqui estatística, mas não tem nada, resumo. É, Tá vendo que é um negócio super bem desenvolvido aqui, né? Então eu não tenho, tá? Eu não consigo ver nada aqui. Fechamento, né? Eu não consigo ver aqui, ó, porque tem período certo, ó. Ó, se eu colocar coisa aqui, ó, ele vai falar que eu tô fora do período, entendeu? Eu tenho que botar uma chave aqui. Eu já tentei isso, mas eu não consigo ver nada. Então, ó, uh, menos mal, vai, eu não tenho por que desconfiar de vocês, né? Claro. Uh, eu vou, eu vou pedir para a secretaria eh, eh, mandar para mim o que tem de nota, né? Está oculto aqui para mim, mas o aluno está tendo acesso. Então vou mostrar isso para ele e aí eu vou lançar, tá? Então daí na aula que vem eu já devo ter o que eu consegui, certo? E daí vai ser fácil para você verificar se a nota que aparece para você é a mesma que eu tenho aqui ou não, né? Não cabe a mim ficar questionando a nota que o professor deu lá atrás, né? Da mesma forma que também não é eu que controlei aquelas presenças, não é nada, tá certo? Então eu vou fazer essa lição de casa, né? Mas é como eu falei, eu conversei com a coordenação, olhei umas coisas aqui, procurei também, não achei, tá? Então, menos mal, né? Espero que resolva. Mas enfim, ó, então, bom saber aí, né? É, beleza. Agora, então, o que nós vamos acontecer? Ó, então, essa atividade que vai aparecer ali vai dar uma nota para você que eu vou pôr aqui. E vai ter uma outra que vai ser para a semana que vem também, que vai aparecer aqui, tá? Que vai ser a atividade 6. E com base nelas, a gente vai poder fazer daí uma atividade 7, que ela depende disso tudo aqui, tá certo? Muito bem. Essa atividade 6, ela vai aparecer hoje à noite só, tá? Mas eu já vou contar aqui do que se trata, tá? Uh, e aí eu vou... A atividade 5 vai aparecer já já, né? E a atividade 6, ela vai... antes... e o texto que você vai ter que ler para fazer a atividade 5, né? Esse aquele estudo de caso lá que eu tava, né? Historinha, ó. Essa historinha aí. Ó, ele tá aqui, ó. Eita. Ó. Fechou aqui. Fechar aqui, né? Ó. Ele tá aqui, ó. Geral, ó. Sistema de informação e tecnologias emergentes, né? Tá errado, seria sistemas, né, de informação, mas beleza. Geral, né, ó. Arquivos, material de aula, atives, ó. E aqui, ó. Estudo de caso.pdf, tá certo? Ó. Então, esse arquivinho é o que você vai ter que ler para poder, ó, tá vendo ele aqui, ó, para você poder resolver, responder as questões de 1 a 4, tá? De novo, a questão 5 é com base no próprio texto que está nela, tá? Muito bem. Então tá aqui. A atividade 6 que nós vamos fazer, ela vai ser importante para uma certa finalidade aqui, ó, tá? Não exatamente, né? Não, não quero enviar nada. Ó, seguinte, ó. ah, quando a gente, quando a gente fala de
de gestão, né? De organizações, gestão de empresa, né? Administração e tal, vai ter uma área que a gente chama, né, de planejamento estratégico. Então, uma disciplina estratégica, né? Então, uma disciplina que vai ensinar alguma coisa de administração, de alguma maneira, em algum momento, ela vai falar do tal planejamento estratégico, que é um tipo de atividade onde a gente vai se preocupar com os rumos da empresa, com uma série de coisas, né? E aí existem algumas coisas importantes que a gente vai ter nesse departamento aqui do planejamento estratégico, tá? E aí, uma delas é aquilo que a gente chama de declaração de missão da empresa. Tá, e essa empresa pode ser qualquer ramo, né? Pode ser uma organização pública, privada, pode ser com fins lucrativos, sem fins lucrativos, uma ONG, entendeu? Um negócio pequeno, uma super empresa enorme de alcance mundial. Então, quando você vai estruturar, né, uma empresa pensando realmente em termos, né, organizacionais, uma coisa mais robusta, a primeira coisa que você busca é uma declaração de missão, que é uma frase que ela é produzida pela própria empresa, né, que, de, que define certa coisa lá. E a gente chama isso de declaração de missão. Então, essa declaração, quando ela é aprovada, quando ela é, né, elaborada e oficializada, ela é, né, como eu estou falando, oficial. Né? Ela passa a ser um negócio com uma coisa formal. Tá? Muito bem. Aí, você tem também aí uma outra coisa, que é a declaração de visão, ok? Que é uma outra declaração que é produzida pela empresa. Geralmente você tem consultores orientando, conduzindo o trabalho para produzir isso. E essa declaração de visão, ela tenta captar uma outra coisa do negócio, uma outra coisa que a empresa busca. A missão tenta captar um aspecto e a visão outro aspecto. Que, lógico que vão estar, de alguma maneira, relacionados, que vão ser consistentes de alguma forma. Tá certo? E a coisa se completa, né, com aquilo que a gente vai chamar de declaração de valores da empresa, do projeto, do empreendimento. Ok? Então, o que eu estou falando para você, ó, é que quando, né, se trata de questões referentes ao tal da gestão estratégica, do planejamento estratégico da empresa, e entenda que empresa aí é qualquer organização, nós temos, assim, muito tradicionais, declaração de missão, declaração de visão e declaração de valores. Ok? Muito bem.
O que eu quero que você faça? Eu quero que você dê uma procurada, essa atividade 6 que vai ser, tá? Para você fazer essa atividade 6, o que eu vou precisar que você faça? Dá uma pesquisada, o que é a missão? A missão, no contexto de planejamento estratégico, refere-se a... Explica lá. É um parágrafo, cara, tá? Então, o que é a missão? É essa missão que a gente faz a declaração. O que é? O que trata? Ok? Então, explicar, no contexto de planejamento estratégico, o que seria missão. Aí, eu vou querer 3 exemplos. Então, você deu uma definição de missão, né? O que é o conceito de missão, um parágrafo, é facílimo, você vai achar em vários lugares, tá certo? Falando com palavras diferentes, mas tentando captar a mesma ideia. E aí, 3 exemplos, ok? Então, basicamente, o que você vai fazer, né? Nessa atividade? Você vai dar definição de missão. Tá certo? E aí, 3 exemplos. Mas, ó, exemplos reais. Então, nesses exemplos, ó, você vai pegar uma empresa, tá? Sei lá, vou pegar aqui, ó, pra você ver como é fácil de achar. Quer ver, ó? Uh, uh, é, missão. Opa. Uh, Nike, por exemplo, tá? Aí, ó, quer ver? Ó, cadê aqui? Vamos ver. Ó, qual a missão da marca Nike? Ó, tá vendo? Ó? Abriu aqui. Trazer inspiração e inovação para todos os atletas do mundo. Ó. É isso aqui só, a missão dela. Que ela se declarou. Ok? Então, você consegue achar, cara, de milhares de empresas. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu pegasse a Nike, vai? Eh, Então, ó, Nike e qual é? Aí uma outra empresa, empresa 2. Qual é a declaração de missão dela? Então, ó, você definiu o que é missão e aí deu 3 exemplos, ok? Empresa 3. Real, empresa de verdade. E qual é a declaração? Certo? E você não vai ter dificuldade alguma de encontrar 3 empresas reais do mundo real e quais são suas declarações de missão. Depois, você vai fazer a mesma coisa para visão. Definir o conceito de visão em termos aí do planejamento estratégico. Vai dar um parágrafo também. A declaração de visão procura expressar, entendeu? Facílimo de achar também, tá? E 3 exemplos também. Só que eu quero 3 exemplos. Por exemplo, imagina que a minha empresa 1 é Nike. Eu pus lá a missão, a empresa 1 era Nike. Na hora que for dar exemplo de visão, eu quero o exemplo de visão da Nike também. Porque, ou seja, as 3 empresas que você escolheu para dar o exemplo de missão, eu vou querer que você dê os exemplos de visão dessas mesmas 3 empresas. Você tem liberdade para escolher. Como eu falei,
você acha de milhares de empresas sem fazer muita força, tá? 3 exemplos. Então, você vai escolher 3 empresas, vai dar exemplo, você vai usar essas empresas aí para dar exemplo de missão, de visão e de valores também. Aí, então, definir o conceito de missão. 3 exemplos. Empresa 1, definir o conceito de visão. Empresa 1, tal, tal, tal. As mesmas 3 que você usou lá. E o conceito de valores, né? Nesse contexto de planejamento estratégico. Os valores, daí explica lá. Também vai dar um parágrafo. Nunca é uma divisão tão grande assim. Senhor, eu fiz 5 parágrafos. Então você fez bobagem, cara, porque você esticou uma conversa que não era para esticar. Tá? É papo reto, curto e grosso, sem curva aqui. Então, tenta botar, mas eu só achei coisa grande. Tá, então daí você dá uma condensada e forma, né, uma explicação, né, mais objetiva, mais sucinta, menos prolixa. Aí, exemplos de valores. Daí você pega a primeira empresa que está usando lá, Nike, por exemplo, e valores da Nike. Valores que ela mesma declara, né? Quais são os valores corporativos dela. Aí, a segunda empresa que você usou para missão e visão, essa segunda empresa você vai falar os valores dela. E a terceira empresa. Ok? Então, ó, você vai para missão. Definir o que é? 3 exemplos. Visão, definir o que é? 3 exemplos das mesmas empresas que você usou no outro. Conceito de valores aqui, 3 exemplos. Sempre com as mesmas empresas, 3. Tá? Cara, como é muito, muito, muito fácil de achar isso aí, os exemplos, por favor, tenta não ficar todo mundo fazendo as mesmas 3, né? Tá? Por favor, né? Tem milhares, cara. Itaú, entendeu? Cacau Show, entendeu? Negócio de distribuidor de gasolina, entendeu? Tem um monte, cara. Entendeu? Você acha mesmo. Tá? Então, tenta não ficar Coca-Cola, entendeu? Boticário. Ó, na frente da Fatec ali tem você atravessa a rua, tem uma oficina, uma funilaria lá. Se você entrar, você abre, pega o portão, entra no portão principal, vira para a esquerda, tem a casinha ali onde fica as moças da recepção. Você entra lá, tem um quadro lá, cara, com um negócio disso aí, daquela oficina, entendeu? Então, o que você acha, tá certo? Tentem, né, serem originais aí e não ficar todo mundo pegando as mesmas empresas, porque, né, é chato, pega a mão, tá? E aí, então, ó, missão, definiu, exemplos. Visão, definiu o que que é, exemplos. Valores, definiu o que que é, exemplos, tá certo? E daí, depois que você fez isso, ó, eu vou querer que você coloque uma definição e objetivo, ponto de vista de planejamento e tal, e dá exemplo, tá? E conceito de meta. Qual a diferença entre eles, na verdade, tá? É, por quê? Porque meta não é objetivo, objetivo não é meta. Cara, eles têm diferença, tá certo? E dá exemplo também. Só que aqui, ó, para esses dois aqui finais, ó, aqui você pode inventar. Você não precisa ser de nenhuma empresa em particular, até porque isso já seria mais complicado e muitas praticamente nenhuma empresa vai publicar seus objetivos e metas assim de uma maneira tão fácil, tá? Então, para essas coisas aqui, ó, eu quero exemplo real de empresas de verdade, ok? Missão, né? Visão e valores. Mas depois que você fez isso, vai falar o que que é objetivo, dá uma definição de objetivo e exemplo. E depois dá uma definição do conceito de meta e exemplo. Esse exemplo você pode inventar, pode ser um exemplo fictício, que ilustre o conceito, tá? Você não precisa, a empresa X tem esse objetivo e esse meta. Não, aí não precisa.
Aqui eu só quero um exemplo mais didático mesmo, assim, um exemplo pode ser fictício, né? Deve ser fictício, tá bom? Porque senão você vai ficar procurando, eu quero daquelas três empresas, exemplo de objetivo e de meta. Você não vai achar isso aí, tá? Achar a missão, visão e valores é fácil, como eu falei, tá? E é por isso que eu estou pedindo para ser de empresa de verdade. Agora, para objetivo e meta, né? É mais a ideia do que trata o objetivo, o que trata a meta e exemplos, e aí esses exemplos você pode até você inventar, desde que, né, procura dar exemplo assim que exemplo certo, né? Você fala que o objetivo é uma coisa, dá um exemplo que tem nada a ver com o que você falou lá atrás, né? De objetivo, né? Tenta fazer uma resposta mais realista aí, tá certo? Então, essa vai ser a atividade 6. Ela vai sair ainda hoje, tá? Eu só não sei se eu vou botar na forma de um PDF, com uma tarefa, ou se eu vou botar na forma de um questionário. Eu não sei ainda, tá? Qual que é a vantagem de eu botar na forma de um questionário? Eu consigo direcionar melhor para você não fazer bobagem, né? Se eu botar na forma de tarefa, vai um PDF lá com o negócio e a chance de você fazer bobagem é grande, tá? Então, eu não tenho assim nenhuma. Eu ainda não sei, tá? Por isso que não está pronto, tá? Ó, atividade 5 provavelmente já está disponível aí para você, né? Você não vai ser maluco de tentar fazer agora, fazer correndo, né? Eu estou falando aqui, você tentando fazer outra coisa. Você vai ter tempo, uma semana, para fazer as duas coisas, tá certo? Essa atividade 6, ok? Essa atividade 6 ela vai entrar de duas formas, ó. Ela vai contar aqui uma nota de 0 a 10, ok? Ela vai contar uma nota de 0 a 10, essa história de missão, visão, etc. E se você entregar a atividade, vai contar como presente no dia 31 de agosto, que é aquele sábado de uma reposição, tá certo? E se você não entregar, só visualizou ou nem visualizou, aí é falta no dia 31 de agosto. Então, essa atividade 6, até por ela dar envolver uma certa pesquisa, fuçar um pouquinho, etc., você vai ver que eu não estou pedindo à toa isso. Isso aí que eu estou pedindo vai aparecer depois num negócio que nós vamos ver. Estamos falando de sistema, não é isso? Então, daí nós vamos falar, nós vamos ver a empresa como um sistema, né? E essa atividade 6 ela vai contribuir para alguma coisa. Então, ela tem uma certa importância para nós, tá certo? Então, ela vai valer uma nota de 0 a 10 como atividade e entregou a atividade, presença no dia 31. Não entregou. Mas eu visualizei. Dani, tem que ter entregue. Entregue a presença. Não entregou, não importa se visualizou ou não, é falta. Ok? No dia 31 de agosto. Ok? Então, essa atividade vai sair já já. Ok? Vai sair ainda hoje. Às 5 já deve estar aí disponível para você, né? E essa daqui. Alguém está com dúvida da atividade 6 que vai sair já? Bom, eu vou assumir, né, que esse silêncio sepulcral, né, é porque ninguém tem dúvida, tá certo? Então, beleza, tá certo? Então, ela vai aparecer, ela vai aparecer aqui no Teams, eu só não sei se ela vai vir na forma de um questionário do Teams, né, um teste do Teams, né, que eles chamam, ou vai vir na forma de uma tarefa. Eu vou resolver isso agora, né, e aí a gente faz, tá bom? Mas você vai ter isso aí hoje e vai, as duas, as 5 e as 6, é para me entregar, é para estar pronto até 13 horas da quinta-feira que vem. Tudo bem? Ah, quinta-feira que vem, quinta-feira que vem, eu vou, eu vou dar um feedback para vocês das notas lá que eu fui falar,
com a diretoria acadêmica, né? Vou dar um tipo de uma discussão dessas duas atividades, tá certo? Vou falar rapidamente uma geral da matéria. Você terá, eu vou colocar material sobre as aulas já dadas, assim, material de referência. Eu vou colocar durante a semana, que como eu falei, ó, eu tenho muito material pronto, mas eu preciso organizar eles de uma maneira que fique mais de acordo com o jeito que for as aulas, né? Eu estou bem tranquilo porque você tem aula gravada, né? Então, se você quer saber exatamente o que tem em cada aula, você olha lá. Mas tem minutagem para você achar as coisas, tudo mais fácil. Mas, de qualquer maneira, vai ter, né, sobre a aula passada. Eu já vou disponibilizar hoje, porque de repente você vai precisar para poder responder essa atividade 5, né? Só tem que acertar aqui, já subo. Então, você vai ter isso hoje. E ao longo da semana você vai ter de outras matérias. Provavelmente eu vou ver se eu consigo colocar tudo que eu tenho para colocar até o sábado. Até esse sábado aqui, ou mais tardar no domingo, tá? Então, daí na quinta que vem, ó, as notas que eu tenho são essas, tá batendo aí, beleza? Ó, atividade 5, ó, a primeira questão é sensata, eu vou discutir rapidamente cada questão. Aí, atividade 6, ó, pá, atividade, missão, visão, objetivo, parará. Ó, matéria que nós vamos, então, é isso. Beleza, tá? E aí, na outra semana, nós vamos fazer uma prova. Uma prova um, tá? Então, não a semana que vem, na outra, né? A outra próxima aula nossa, ó, dia 21 de novembro, vai ter uma provinha lá, tá? Como é que é? Eu vou fazer, eu ainda não sei, mas na quinta que vem, na próxima aula, eu vou dar uma orientação para vocês de como é que vai ser, certo? E aí vai ter essa provinha, né? Em cima dos assuntos que eu já dei, tá bom? Então, importante é que agora, né? A gente começar a dar uma certa consolidada, ok? Veja os vídeos, assista ali de coisa de aula que eu dei, ó. Para fazer atividade 5, vai ter um PDFzinho de alguns slides que eu tenho, tá? Mas tem o vídeo também, né, da aula passada, que pode te ajudar lá com os conceitos que eu estou falando ali, né? Ela fala também, nessa atividade fala de caixa preta, caixa branca, tem vídeo, né? Eu falei isso, né? Eu dei aula disso também, né? Então, espero aí que vocês não tenham dificuldade, né? De lidar com isso aí, né? Mas, o senhor está com dúvida da atividade, vai trocando ideia comigo aí até, né? Durante a semana, pelo próprio chat aqui do Teams, né? Ou por e-mail, se quiser, tá bom? Então é isso. É, Aí, ó, voltando aqui, quando eu tiver feito essas duas atividades respondidas, a gente vai estar em condição de fazer uma atividade 6, uma atividade 7, que ela vai depender desses dois aqui, tá? Professor, e as outras atividades? Aí nós vamos ver a retinha final lá, o que que eu vou conseguir fazer, né? A minha ideia é doar aula e já dou uma atividade a respeito, tá? Então, para a gente conseguir esticar essa listinha aqui, né? De uma tal maneira que o pessoal consiga ter bastante nota aí para não ficar prejudicado aí pelas atividades iniciais que deixou de fazer. Ok? Muito bem. Então, hoje a minha ideia era mais essa, né? Estou saindo aí com essa novidade de que vocês têm nota. Não estou assim, isso para mim é bom, né? Porque já tem alguma coisa, então, tá? Tô baixando aqui a lista de presença, tá? E é com base nela, então, que eu vou fazer o registro aqui. E vou encerrar a gravação. Quem quiser já dar uma olhadinha na atividade 5 e começar a brincar um pouquinho, já vai ter aí 10 minutinhos para começar a fazer alguma coisa, tá certo? Quiser olhar também o estudo de caso, ler com calma, né? Tem esses 10 minutos para fazer isso, tá certo? E eu vou estar online aqui, né? E aí, caso tenha alguma dúvida, vai falando comigo, tá bom? Então agora eu vou parar a gravação, né? Parou.